Deputado, falávamos da Petrobras. O senhor apresentava aqui alguns números. Mas a presidente Dilma, ao ser questionada pela grande imprensa sobre a cláusula Marlin, aquela que obrigava a Petrobras a comprar a parte da Astra Oil no negócio, num péssimo negócio, diga-se de passagem, ela disse, olha, é inconcebível que um conselho de gestores não tenha lido essa cláusula. E aí, faltou realmente competência desse conselho gestor da Petrobras, deputado? Eu vou considerar o seguinte, como eu tive a oportunidade de ouvir Graça Foster, eu tive a oportunidade de ouvir o Sérgio, como é o nosso ex-presidente da Petrobras? Ex-presidente da Petrobras, Sérgio de Paula, eu acho. Exatamente. E a explicação que eu tenho, vamos dizer aqui, é tipo um erro médico. Se houver um erro médico, depois não tem volta. Paciência, esse foi o tipo de um erro médico. Uma reunião de um conselho de administração e ninguém tratou daquela cláusula que dizia que a parte que se arrependesse era obrigada a comprar o do outro. Mas mesmo assim, ainda assim, o que levou a Petrobras a comprar aquilo é que a Petrobras tinha que entrar nos negócios do petróleo nos Estados Unidos. Tinha que entrar. O acerto foi, digamos assim, mais político do que econômico. Mesmo dando prejuízo, tinha que entrar naquele negócio. José Sérgio Gabrielli. Pronto, José Sérgio Gabrielli. Ex-presidente da Petrobras. Gabrielli. Ele tem um olhinho meio caído, né? Então, esta foi a justificativa que foi encontrada. Mesmo que tivesse dificuldade e empatasse pelo menos receitas naquele momento, era importante, que era o Brasil adentrando ao mercado do petróleo nos Estados Unidos. No momento era um ótimo negócio. Um grande negócio. Porque naquele momento, Graça Foster dizia, os americanos estavam comprando bastante óleo, transformariam a refinaria também numa refinaria de óleo leve, não só para a produção o refino do óleo bruto, mas esqueceram da bendita cláusula Marlin. E o preço do petróleo do barril daquele momento estava a $34, e aí deu uma subida que foi a $140 o barril. Então foi o tipo febre do ouro, aquela corrida daquele negócio, foi nesse afã que foi colocado. Então, tecnicamente falando, foi um acerto. Quando você vai para o balanço, não, deu prejuízo. Deu prejuízo, um prejuízo altíssimo. Então é isso. Mas tinha que fazer uma operação de risco, essa operação foi feita. Então, mas esse não é o ponto. O problema é que estão dizendo que a Petrobras está mal administrada. A Petrobras está super bem administrada. Mas tão bem que tão logo agora, nessa mudança de mês, as ações voltaram a subir. Você sabe que subir um ponto ou cair um ponto, são bilhões que estão em jogo para uma empresa que é hoje a quarta maior do mundo. Está aqui, Petrobras vê lucro cair 30% no primeiro trimestre para 5,3 bilhões de reais. E as ações subiram de novo 5% e, como tal, começa a devolver de novo todo o caixa do que foi o prejuízo. O problema é que você entra no chamado mercado da Bolsa, mercado de ações, isso não é simples para explicar para a população. Porque toda vez que a Bolsa sobe, quem ganha? Isso o Lula disse uma vez em público. E quando a Bolsa cai, quem é que perde? Então é neste problema que, se você apostar em ações, elas subirem, faz um grande negócio. E se elas caírem também, está feito um grande prejuízo. Então, o senhor acha que essa situação da Petrobras derrubou um pouco a popularidade da presidente Dilma? Eu acredito que houve um massacre cotidiano e as pessoas ficaram em dúvida. Até explicar esse troço e tal. À medida que a presidente da Petrobras já foi no Senado e calou os senadores, e foi agora na Câmara e calou os deputados, o assunto começou a arrefecer. Não, agora tem CPI, mas agora a CPI perdeu o foco. O que nós vamos tratar sobre CPI se o assunto já foi explicado? Que era passadinho e aquele problema lá da Holanda que ninguém nem fala mais. Tiraram até uma comissão especial. Então o que nós estamos falando agora é de um investimento que vai chegar a quase 300 bilhões na Petrobras até 2020, 2020 alguma coisa, que é quando eclode o pré-sal. E o Brasil, inevitavelmente, vai sair de 2 milhões de barris dia para quase 6 milhões. E o Brasil entrará triunfalmente na OPEP, aquela organização dos países produtores de petróleo. Então, esta é uma situação, Alan, conjuntural, do ponto de vista econômico. E aproveitaram para fazer disso disputa política. Então, vamos à CPI e vamos tratar. Agora, eu queria te lembrar o seguinte. Nós queríamos colocar a CPI com aquele negócio, então julga a questão do metrô de São Paulo. Que é outro escândalo. Que é como uma empresa multinacional, a Alstom e tudo mais. Então o que acontece? Aí os tucanos não toparam. Não, isso não pode. E foram ao Supremo. E lá o ministro deu a liminar dizendo que não podia mesmo misturar os enunciados. Faz as duas CPIs separadas. Aí o Renan dizia, então vamos fazer a outra. Aí colhe as assinaturas. Faltando uma hora lá, eu consegui as 17 assinaturas que faltavam. O senhor foi atrás, deputado? Eu peguei as assinaturas que faltavam, protocolou as duas, agora estão
É o cão de guarda da dona Dilma mesmo. Tem que fazer. Porque na Petrobras eu entendo que é disputa política. Então vamos tratar do metrô, porque tem uma denúncia formal do diretor da Alstom. É verdade. Dizendo que tem aquele problema. Deputado, o senhor propôs a realização de um novo plebiscito para debater a reforma política. Me lembro que a presidente Dilma, logo que foi dar uma resposta à população acerca das manifestações de rua no meio do ano passado, ela propôs também um plebiscito. Vamos ouvir a sociedade sobre a reforma política, sobre vários temas. Por que não saiu na época? A própria Câmara foi contra, o Senado também foram refratários a essa possibilidade. Sendo que hoje começa-se a ver novamente que somente com um plebiscito, ouvindo a população, vai se entender como um brasileiro hoje entende o sistema político. O voto com financiamento público ou privado, o sistema político brasileiro, a questão eleitoral, enfim, é momento de se fazer plebiscito? Eu acredito, Alain. Primeiro porque é o seguinte, vou ser bem sério, eu tive 5 anos no Senado, eu estou com 4 anos na Câmara, são 9 anos, nas duas casas. Eu aprendi uma lição, se for para o Congresso eleito fazer uma reforma política, não faz. Não faz, sabe por quê? Porque todos os partidos, inclusive o meu, olha para o seguinte, a reforma política é uma boa. Claro que põe muitos temas de alta profundidade social. Mas, no geral, olha o seguinte, como é que o meu partido vai se beneficiar, vai estar lá depois que esse negócio for aprovado. Aí não anda. Então, o que em primeiro lugar? Ouçamos a sociedade para dizer, dentro do que é a política brasileira, o que precisa ser mudado. E pede algumas opiniões. Será que o cidadão concorda com o voto distrital? Perfeito. Será que o cidadão concorda financiamento de campanha, financiamento de campanha? Público ou privado? Exatamente. Como é que chama? A questão da representatividade. O que é representatividade direta, o que é representatividade delegada, ou coisa parecida. O papel do próprio Congresso. O Senado usurpou uma série de questões que é inerente da Câmara e assim por diante. Aí o que acontece? Eu acredito que, primeiro, essa pergunta. Segundo, não acredito que mesmo com o plebiscito o Congresso mude. Eu sugiro que tenha que ter o Congresso só para tratar deste assunto. Uma constituinte. Pronto. Façamos uma constituinte para tratar deste assunto. E quem seriam esses deputados e senadores constituintes? Aí tem que ser o seguinte, se o Cibá se candidatar para ser um congressista normal, ele não pode se candidatar para ser constituinte. Ou seja, seria uma eleição também para constituintes? Tem que ter uma eleição. Que pode ser na mesma eleição do normal. Combinar, normal. Eleição normal. Então você vai votar no deputado normal do Congresso e vota-se no deputado constituinte. Que de preferência seja uma pessoa que conheça a lei. Porque você pode até fazer o seguinte, vamos dar uma preferência para o pessoal da base jurídica, de sociologia e não sei mais o que, história. Pensadores. Porque você tem que trazer para cá uma tese muito bem trabalhada. Então, não é que os outros também não têm ideia, mas tem que vir. E depois o próprio Congresso formal absorve isso e vai construindo os arranjos. E por fim, ela acha que tem que ter o referendo, porque a população autoriza, o Congresso constrói e depois a população olha e diz o seguinte, não, isso sim. Pronto. Aí, pronto, se é para transformar o Brasil na sua base política, nós teríamos feito, e não pode ter medo disso. Ah, vai custar um dinheiro, mas sim, é o preço da democracia e o país tem que pagar por esse momento. Mas vamos lá, então a disputa é essa. É uma disputa muito grande. Gente, a disputa também dentro da própria Frente Popular, pelos espaços, deputado, como é que o senhor está vendo hoje o momento da Frente Popular, com tantos candidatos fortes a deputado federal? Como é que o senhor está avaliando esse momento, hoje, interno? Faça assim, primeiro que cada eleição tem sua nuance. Neste caso, neste momento, a Frente Popular está mantida a sua áurea, lança um perfil de candidaturas que nós nunca tivemos para deputado federal, nunca tivemos um perfil do que nós temos hoje, em quantidade e em qualidade de debate, de construção e de inserção popular. Eu acredito que a Frente trabalha para ter um 5º deputado. Tem estrutura, tem condições de disputar 5 deputados. E eu ainda faço assim, dependendo da chapa dos outros candidatos a governador, vamos imaginar que eles têm hoje perfil para 2 e vão disputar o 3º. E neste interim nós podemos estar disputando o 5º e dependendo da chamada repescagem, que tem aquela recontagem de voto no final, pode se pintar até o 6º. O que eu acho é o seguinte, o Tião construiu uma base boa para o nosso Estado, investiu em todas as ruas das cidades, investiu pesadamente na questão do setor produtivo. E hoje a gente andou com o ministro aí vendo muita coisa acontecendo.
para grandes produtores, mas para médios e principalmente também para os pequenos. A questão do programa que atendeu os olhos. O governador do Distrito Federal usou e já subiu 3 pontos da pesquisa lá com este programa. Né? Eu contei para ele hoje. Então, com esses investimentos, o Tião é altamente competitivo do ponto de vista. Se o governo avança e se a Dilma avança aqui no Estado, isso arrasta inevitavelmente mais deputado estadual e mais deputado federal. E aí nós estamos lutando também para garantir a vaga do nosso Senado com a Perpétua Almeida. Então, acho que o time está bom, preparado e ousado. Eu só pedia que a gente estudasse melhor os números do Acre, colasse na questão nacional e o Acre pode, sim, fazer uma grande contribuição. E eu espero contar com você lá também para nos ajudar nessa parada lá. Se Deus quiser. Você é bom, rapaz. Obrigado, é uma pessoa ligada aos temas do nosso Estado. Acho que isso aqui te preparou muito também e você está com toda a condição de fazer um bom mandato pelo Acre. Muito obrigado, deputado, pela bondade também. O Gazeta Entrevista aqui com o deputado vai dar uma paradinha para o intervalo, a gente volta para o terceiro bloco para tratar também de outro tema importante, a Marcha para Jesus. Deputado, obrigado pela tua vinda. Beleza, obrigado. Prazer imenso. Daqui a pouquinho nós voltamos então para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.